reforma da Previdência está tramitando na Câmara dos Deputados e vem causando discussões em todo o Brasil ao propor mudanças radicais nas regras para servidores públicos, militares e principalmente para trabalhadores da iniciativa privada. Alguns tópicos têm sido apontados como críticos por especialistas do setor, entre eles o aumento da idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres e as mudanças nas regras de aposentadoria para trabalhadores rurais. Bom, é sobre isso que nós vamos conversar aqui no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha neste programa é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Pois Wesley. Olá, Lisa, e boa tarde para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, no @Viva Voz Univale, e também acompanhar a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Bom, hoje nós temos como convidadas duas advogadas aqui com a gente, a doutora Elídia Tridapali. A gente já agradece a doutora Elídia pela presença. Bem-vinda, doutora Elídia. Agradecida e agradecer também a oportunidade de estarmos aqui e cumprimentar todos os ouvintes, né, da Rádio Univale e TV Univale. Aproveitar e mencionar, a gente acabou de viver o mês de março, o mês da mulher, e vale lembrar, né, que a doutora Elídia foi, até agora, a única presidente da OAB em Itajaí, é isso, doutora Elídia? Sim, a nossa OAB, subseção de Itajaí, tem 71 anos de existência, e eu digo infelizmente, Lísia, porque nós, do gênero mulher, que sabemos que temos que estar onde queremos estar, não tivemos outra mulher neste longo período a ocupar o cargo à presidência. E lamentamos ainda que, a nível de OAB Santa Catarina, nenhuma até hoje é do gênero mulher. Registro importante da gente fazer aqui. Bom, quero apresentar também a doutora Kátia da Cunha. Ambas, a doutora Elídia e a doutora Kátia, são especialistas em direito previdenciário. Sim, Obrigada pela presença também, Obrigada, Kátia, pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, vou começar fazendo uma pergunta, então, para a doutora Elídia. Quais são os pontos mais polêmicos propostos por essa reforma da Previdência na sua visão, doutora Elídia? Então, é importante falar disso, porque muitas vezes as pessoas dizem que isso não é importante. Mas nós, estudiosos na área do direito previdenciário e militando na área, sabemos que esta reforma proposta pelo governo Bolsonaro, ela tem uma intenção de fundo que acaba com a Previdência Social ao nível da Constituição Federal. Ou seja, a gente chama desconstitucionalização da Previdência Social. E isto é uma situação gravíssima que os trabalhadores não podem concordar, e eu digo todos os trabalhadores, sejam eles de qualquer segmento. Por quê? Porque a partir do momento que se tira da Constituição os princípios constitucionais da Seguridade Social, toda a legislação previdenciária passa pelo rito ordinário e uma lei ordinária passa pelo Congresso e pelo Senado por acordo de lideranças. O que significa dizer isso? E eu quero, neste momento, me comunicar com os aposentados da Previdência Social hoje, os servidores públicos aposentados. Se nós permitirmos que haja essa desconstitucionalização, ninguém está garantido, inclusive das aposentadorias que hoje já estão vigentes, que são isentos de contribuir novamente com a Seguridade Social ou com os fundos de previdência de servidores públicos, e claro, aquelas acima, até o teto da Previdência Social, porque outros servidores públicos que recebem acima já estão contribuindo, né? Mas estou falando até o limite do teto da Previdência do INSS. Hoje, ninguém está obrigado a contribuir para o INSS. Aposentou, adquiriu o direito. Se nós permitirmos a desconstitucionalização dessa Previdência Social, nada impede que, no futuro, o Executivo encaminhe uma lei ordinária para o Congresso e, num acordo de liderança, venha a ser aprovado que os aposentados também tenham que voltar a contribuir para a Previdência Social.
E, Lisa, outra coisa importante que a gente precisa passar aos ouvintes, e isso tem que ser repetido reiteradamente, teve uma CPI no Senado, onde buscou a questão do déficit da Previdência tão falado. E foi constatado que a Previdência não tem rombo nenhum. Ela é superavitária. E por quê? Porque é evidente que ainda temos uma expectativa melhor de vida do povo brasileiro, e eu quero mesmo que vivam 90, 100 anos, porque eu também quero viver até lá, mas, por enquanto, os ativos, quem está na ativa é maior do que está na inativa. E é isso que a Constituição estabelece, que o pessoal que está contribuindo, trabalhando, está sustentando quem está aposentado. E isso, de geração em geração, vai se mantendo a Previdência Social. E também a Associação Nacional dos Fiscais, da Receita Federal e da Previdência Social, que agora se unificou, fizeram uma auditoria nas contas da Previdência Social para ver se havia, de fato, esse déficit. E, novamente, é superavitária, não existe este rombo. Existem, Lisa, sim, coisas que precisam ser arrumadas, que há necessidade da Previdência ter uma fiscalização mais rígida, a arrecadação das grandes empresas que têm déficits enormes e que não pagam, mas os trabalhadores são os grandes responsáveis pela arrecadação, e é perfeitamente possível manter-se ao sistema de previdência social que a Constituição hoje prevê. Então, para nós, retirar da Constituição a questão da Seguridade Social é o fim do sistema para o povo brasileiro. E, doutora Kátia, quais são as principais regras atuais para a aposentadoria e qual a idade mínima hoje? Bom, então, a gente tem que deixar bem claro que a reforma ainda não aconteceu e que as pessoas que estão próximas de cumprir as regras do que eu vou informar agora precisam buscar os seus direitos, precisam consultar um advogado, né, e verificar a possibilidade da sua aposentadoria. Bom, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição para a mulher com 30 anos de contribuição e para o homem com 35, independente da idade, tá? Nós temos também uma regrinha bem interessante para quem completar hoje 86 pontos a mulher e 96 pontos o homem, somando a idade e o tempo de contribuição, para evitar o que a gente chama do fator previdenciário, que é algo que, na questão do cálculo do valor, que reduz muito o valor do benefício, né? Nós temos também a aposentadoria por idade, com 60 anos para a mulher e 65 o homem, com no mínimo de 180 contribuições ou 15 anos, tá? Então, essas regras ainda estão em vigor. Além disso, nós também temos a aposentadoria do deficiente, que também é uma coisa muito interessante, é de 2013, tá? E ajuda muito na questão da redução do tempo de contribuição, tá? Existem situações também de averbações de tempo que podem ser incluídas no cálculo do tempo de contribuição, como atividade especial, como trabalhador rural. São várias as situações, tá? Que ajudam e que as pessoas têm que buscar esse direito. Agora, Kátia, você mencionava antes da gente entrar no ar a medida provisória que foi assinada agora no começo do ano, em janeiro, Sim. que já é uma mini reforma, né? Como Ela tem já... sido chamada. O que foi mudado com essa medida? Mudou muita coisa. É uma medida provisória enorme, que, na verdade, ela mudou basicamente a questão ali dos benefícios por incapacidade. Antigamente, a gente tinha a perda da qualidade de segurado e, para poder voltar a ter a carência necessária, a pessoa teria que contribuir 6 meses. Que isso já foi mudado muitas vezes. E agora voltaram-se para 12 contribuições. Então, na verdade, inicialmente, a pessoa tem que contribuir 12 meses para poder ter direito ao auxílio-doença. E agora, com essa mudança, ela volta a ter 12 meses, mesmo que já tenha contribuído alguma vez para a Previdência.
para ela ter direito a esse auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Lisa, só para contribuir, se uma pessoa contribuiu 15 anos e ela não tem ainda a idade para se aposentar, nem 60 mulher, nem 65 homem, ela fica sem poder contribuir 2 anos ou 3 anos. Ela perde a qualidade de segurado. Antes desta mini-reforma, era possível que 6 meses de contribuição ela já pudesse resgatar essa condição. Daqueles 15 anos que ela contribuiu. Agora não, agora tem que voltar a contribuir 12 meses para só depois, então, de 1 ano. Já dobrou o negócio. Já dobrou o negócio. E caso a reforma seja aprovada como está, quais serão os principais impactos sentidos pelo trabalhador? Brutal. Bem, podemos dividir em parte isso, porque eu tenho certeza, eu vou falar da questão da reforma enquanto questões gerais, e depois a doutora Kátia faz a parte específica dos benefícios, porque é imensa a alteração que vai acontecer. Mas uma das principais, e que nós, trabalhadores, temos que ficar atentos, porque os grandes meios de comunicação, e por isso que eu quero parabenizar aqui a Rádio Univale, o programa Viva Voz, da oportunidade, a professora Lisa, o acadêmico Wesley, as acadêmicas Giovana e Laura, que aqui também estão. Por quê? Porque é preciso chegar ao trabalhador comum, à pessoa comum, porque é ela que vai ser atingida. E uma das principais questões que a reforma vem, além dessa da desconstitucionalização que eu já abordei, é a questão da capitalização e da isenção do empregador contribuir para a Previdência Social. Atualmente, como funciona? Eu até dei um exemplo antes de nós começarmos o programa. Uma grande montadora vem querer se instalar no país. Ela vai fazer um estudo de todos os impostos, de todos os encargos que ela vai ter que contribuir. O trabalhador que quer trabalhar num segmento, ele também vai ver o salário dele, vai ver quanto que ele vai ter de contribuição de INSS, se ele vai ter benefícios como insalubridade, periculosidade, vale transporte, enfim. São os dois segmentos, o trabalhador e a empresa. A empresa que vê quantos encargos ela vai ter e o trabalhador quantos benefícios. E o que essa reforma vem a trazer? Somente o trabalhador vai pagar a Previdência Social. As empresas estão, pela proposta que está aí, estarão isentas de pagar a cota parte patronal para o Fundo de Previdência Social. E o trabalhador vai pagar um fundo, que é o fundo de capitalização, um valor mensal, que ele vai poder optar até o quanto que ele vai contribuir. Aí é bem o modelo que está sendo aplicado no Chile, que a situação está caótica, porque lá está vigindo este mesmo modelo há mais de 20 anos, e os trabalhadores estão ganhando o equivalente a nós aqui, porque lá é dólar, o equivalente a R$400. E a proposta nossa aqui de capitalização significa que o trabalhador vai fazer um fundo para, quando ele ficar doente ou vier a falecer, ele vai usufruir daqueles valores que ele depositou naquele fundo. Mas o pior é que quem vai administrar isso não é o trabalhador, é o governo. Entendi. Não, só para te pedir para fazer uma mini conclusão, porque eu sei que tem muita coisa que a gente precisa entender. É crucial esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje com as advogadas especialistas em direito previdenciário, Elídia Tridapali e Kátia da Cunha. A gente vai para o intervalinho, mas a gente já volta. E estamos de volta com o programa Viva Voz e hoje recebendo a doutora Elídia Tridapali e a doutora Kátia da Cunha, conversando um pouco mais sobre direito previdenciário e a reforma da Previdência. Doutora Kátia,
Ao seu ver, quais seriam os pontos positivos e negativos da reforma? Bom, acho que positivo a gente não tem muita coisa para falar, porque, na verdade, vai aumentar todas as expectativas, né, de tempo de contribuição, idade. Na verdade, assim, ó, hoje, pela proposta, para o trabalhador ter uma aposentadoria no valor equivalente a 100% da sua média, ele terá que trabalhar 40 anos de contribuição. E a idade mínima, ela passa da mulher dos 60 para os 62 e o homem permanece nos 65, né? Uma coisa que a gente tem que falar muito, que não é da questão das aposentadorias, mas eu acho fundamental de falar, que não se está falando, é a questão da pensão por morte. Ia puxar isso exatamente. A pensão por morte, assim, ela está bem esquecida nessa questão da reforma, mas hoje a pessoa... o companheiro, a esposa sobrevivente, ela fica com uma pensão de 100% do valor do benefício, enquanto que a proposta do governo é de partir de 60% desse valor. Então, 60% para uma senhora que, dona de casa, nunca trabalhou na vida, e só aumenta em 10% esse percentual para cada filho menor. Então, assim, é muito desconcertante, é muito perigoso isso. Tá certo. Agora, uma outra discussão bem paralela, que até tem gerado um desconforto aí entre os congressistas, é a questão da reforma da Previdência para militares, né? Que ficou num segundo momento, e agora veio... Vocês já deram uma olhada nisso, doutora Eligia? Está justa essa reforma para os militares? A gente sempre tem que falar ao povo e aos nossos ouvintes e aos nossos familiares que há sempre uma luta de interesses, né? E quem conhece Brasília sabe que aquela esplanada dos ministérios é uma guerra de interesses. Então, eu estava até falando para o acadêmico Wesley, quando antes de adentrar, que a bancada ruralista do Congresso, independente do partido político que estejam eleitos, está oscilante, não está querendo votar para essa reforma se não tiverem contemplado, assegurado a questão das aposentadorias para os trabalhadores rurais. E isto não é porque eles adoram os seus trabalhadores, é que a partir do momento que não haja nenhuma seguridade social para os trabalhadores rurais, quem vai ter que pagar as indenizações dos sinistros serão os próprios latifundiários. Então, vejam que o trabalhador vai ficar à mercê do patrão pagar ou não pagar as suas indenizações, porque, senão, ele vai ficar doente e não vai ter seguridade social. E aí é um paralelo com os militares. Por que a reforma da Previdência, então, se é que ela é boa para o povo brasileiro, ela não é comum também para os militares? Professora Lísia, eu queria que alguém me respondesse isso. Mas, infelizmente, ela é segmentada, ela é separada exatamente para obter e manter os privilégios. Porque os militares são trabalhadores que nós queremos respeitar, eles têm carreiras de defesa nacional, mas também os trabalhadores rurais têm defesa nacional de preservação da espécie, que é produzir o produto para que o povo da cidade coma. Então, nós temos que tratar a reforma como um todo. E, infelizmente, os militares estão querendo, sim, manter os seus privilégios, diferenciando-os dos servidores públicos federais, dos servidores públicos estaduais e municipais e dos trabalhadores em gerais. Então, quando a gente fala que a reforma, a nível de Congresso, é uma guerra, e é uma guerra de força. Quando a gente fala guerra, professora Lisa, não é uma guerra armada, claro, mas é uma luta de força. E por isso que nós, que somos responsáveis pelos estudos da Previdência Social, e eu e a doutora Kátia e tantos outros profissionais que estão aí nas rádios, nos meios de comunicação, nos YouTube, nas redes sociais, alertando os trabalhadores que eles precisam estar unidos e buscar, neste
momento, a preservação dos seus direitos, porque os militares estão fazendo a sua parte, o latifúndio está fazendo a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte e dizer que os mínimos direitos que a gente já conquistou, e que, diga-se, eles não são excelentes, mas aqueles que já conquistamos, que sejam preservados. Professora Elisete, muitas pessoas dizem assim, mas doutora, tem coisas que têm que ser arrumadas. A mini-reforma, que é a medida provisória que a doutora Kátia acabou de informar, ela já adequou algumas coisas. E é perfeitamente possível ter uma proposta estudada pela comunidade, mantendo todo mundo junto e dizendo, isto nós aceitamos, mas não uma proposta que agora tem várias propostas, né, professora Lisa? Tem aquela que foi encaminhada pela então presidente Dilma, que agora o Congresso está dizendo que é melhor aquela. Que é a do Temer. Que é a do Temer. E tem esta última, que foi encaminhada pelo governo Bolsonaro, que, diga-se, já emitiu uma medida provisória que está em vigor. Entendido. 4 anos depois de entrar em vigor a lei que garantiu todos os direitos do trabalhador aos empregados domésticos, 70% desses profissionais ainda estão na informalidade, segundo os dados do IBGE em 2018. E como fica a aposentadoria para esses trabalhadores? A doutora Kátia, que é especialista nisso, vai reforçar até isso. Bom, na verdade, eu entendo que os empregados domésticos, eles só vão ter direito à aposentadoria de qualquer forma se estiverem contribuindo, né? Se os seus empregadores contribuírem corretamente, né, e fizerem as anotações necessárias em carteira para que eles possam ter direito a esse benefício. Existem vários códigos de recolhimento para os autônomos também, aqui puxando um pouco dos autônomos, as donas de casa, existem recolhimentos simplificados que também podem ser auferidos, mas, na verdade, todas as pessoas só vão conseguir uma aposentadoria se estiverem contribuindo. Wesley, queria contribuir um pouco com isso. A flexibilização da lei trabalhista fez com que esse segmento de trabalhadores fosse muito penalizado. Por quê? Não há mais a necessidade da anotação da carteira de trabalho para até 2 dias por semana trabalhados. Então, a pessoa trabalha, vamos dizer, na casa de alguém e ela não tem o recolhimento previdenciário. O que a gente alerta para esse segmento? Se não tiver anotação da carteira profissional, que daí teria uma parte o empregador doméstico e outra parte a empregada de recolher a previdência para ela ter condições de ter auxílio-doença, seguridade social, enfim, que pelo menos ela consulte alguém e recolha no seu carnezinho com o código correto, né? Com o código correto, porque era isso que a gente queria. Dá problema. Isso, se não tiver o código correto, que o INSS não reconhece o recolhimento. Por isso que é importante a informação, e reitero, e os cumprimentos que faço à equipe aqui. Quanto mais a gente chegar na população, nas pessoas, da forma mais simples possível, melhor é a cidadania desse povo. E pesquisando sobre o tema, né, um dos indicativos para este número de trabalhadores informais domésticos ser tão grande é a difícil aceitação perante os patrões, né? Os patrões em pagar suas taxas para a Previdência. O que você tem a dizer sobre isso, doutora Kátia? Bom, na verdade, assim, né? Como a doutora Elidia falou agora, na questão da flexibilização das regras do direito do trabalho, a gente já teve esse problema aumentado. É um acordo? É um acordo? Então, o que acontece? Se o trabalhador não contribuir por sua própria conta, ele não vai ter direito aos benefícios. Então, basicamente, eu acho que... É o que vai acontecer com a reforma. Eu acabei de dizer que o empregador não vai ser mais obrigado a recolher Sim. a cota-parte patronal. Se nós estamos com esse segmento, com essa pesquisa que o acadêmico Wesley acabou de dizer, nós teremos no futuro muito próximo a maioria dos trabalhadores
sem a Previdência Social e, por certo, nós, contribuintes de impostos, pagaremos a conta. Então, será os trabalhadores pagando a conta, porque a maioria do imposto que é pago é dos trabalhadores com carteira assinada. Quem não tem carteira assinada dificilmente recolhe os impostos na sua totalidade. Não estou dizendo aqui que o povo brasileiro não paga os impostos, mas sonega sim. E enquanto o governo não der a contrapartida, esse país não terá a integralidade da arrecadação que deveria ter. Agora, vocês tocaram em pontos bem importantes em relação à qualidade da informação que circula para o trabalhador, para o cidadão comum. Muita gente acaba não tendo acesso a um advogado, a uma orientação um pouco mais profissionalizada, né? Como agir com essas pessoas? Que tipo de recurso esse cidadão pode buscar para se informar e buscar seus direitos em relação à Previdência? Bom, eu entendo que ele deve procurar um advogado que entenda da área. Na verdade, assim, você não pode procurar um advogado que não seja especialista na área. Porque... Mas e quem não tem esse dinheiro nem para buscar um advogado? Isso aqui é o mais difícil, né? Doutora Cátia, só me dá uma licencinha. Eu estava assim, porque eu gosto de falar, quem me conhece sabe disso, né? Mas eu também estava dizendo para os acadêmicos que essa geração que aí está tem o privilégio da informação chegar no aparelhinho celular. E a pesquisa indica que a maioria do povo brasileiro, por mais humilde que seja, tem um celular na mão. E as redes sociais possibilitam a informação. E se quiser um tratamento especial, até porque eu entendo que as pessoas que já estejam no sistema e que estejam, vamos dizer assim, com 20, 25 anos de contribuição, porque as pessoas sabem que trabalharam, ou as empregadas domésticas que estão trabalhando sem recolhimento, elas têm acesso à informação, seja via site do INSS, que é difícil de compreender, mas, assim, a OAB tem Comissão de Direito Previdenciário. Nós, advogados, estamos sempre à disposição para dar palestras em associações, e essa é a função, obrigação social do advogado. A doutora Cátia mesmo, de vez em quando, vai no CRAS, participa de várias reuniões de segurados para que a gente possa passar a informação. Bacana. Gente, infelizmente o tempo acabou, adoraria continuar, porque eu sei que tem muita coisa para a gente descobrir aí, envolvendo o destino do trabalhador brasileiro. Então, é um momento bem crucial, mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Quem sabe, em outro momento, vocês voltam e a gente continua essa conversa. Mas quero agradecer, neste momento, a participação, então, da advogada especialista em direito previdenciário, Elídia Tridapali, e também Cátia da Cunha, ambas aqui com a gente neste programa de hoje. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade e ficamos sempre à disposição. Muito obrigada, Lisa, e a todos os ouvintes. E para você que está acompanhando o programa Viva Voz, vale ressaltar que dá de acompanhar no Instagram e também no Twitter, no @VivaVozUnivale, e também na nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.